Fora Maia! Fora Botafogo! Fora Nhonho! A campanha do momento é hashtag Fora Maia. É ou não é? E esse cidadão, Rodrigo Maia, merece ou não merece ser expurgado da vida pública para sempre? Sem sombra de dúvida. Na minha opinião, Rodrigo Maia é um dos maiores vermes da política brasileira. Um lixo como político e como homem. Um parasita. Um cara que faz de tudo para atrasar o desenvolvimento do país. Eu posso aqui citar diversas ações que ele teve, que foram deletérias para a nossa nação, para a nossa sociedade. As principais, na minha opinião, foram quando ele articulou para desfigurar completamente o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, corroborando com o que eu sempre falo, que ele está ali para servir justamente o que há de pior na política, o que há de pior na sociedade, para amparar a bandidagem. E também quando recentemente ele deu um golpe no parlamento, rasgou o rito para impedir que fosse a votação um destaque do orçamento de guerra que previa que aqueles 2 bilhões do fundão eleitoral fossem para o combate a essa pandemia que a gente está enfrentando. Então, assim, o Nhonho, o Botafogo, conseguiu garantir 2 bilhões para a campanha de um monte de vagabundo dos seus amiguinhos, né? Bom, o fato da gente ter como presidente da Câmara um sujeito que é investigado, que o nome está lá na planilha do Odebrecht, é algo surreal e algo que demonstra bem como é sujo o sistema político brasileiro. Agora, antes de eu avaliar a campanha Fora Maia, eu quero dizer o seguinte: se você é de direita, conservador de verdade, que tem um senso crítico para as coisas, que analisa criticamente o que acontece ao seu redor, se você tem inteligência o suficiente para formular a sua própria ideia e não somente fica aí repetindo o que escuta dos outros, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o nosso canal, eu sempre digo que me orgulho bastante de ter como inscritos aqui conservadores de verdade, inteligentes, que analisam tudo com um senso crítico. Porque a gente vai avaliar essa campanha do Fora Maia agora dessa forma, com senso crítico, tá? Bom, a campanha Fora Maia é genuína? Completamente genuína. Ela tem uma simbologia importante, muito importante. Sobretudo, tem o objetivo de alertar a população para o lixo que esse cidadão é. Rodrigo Maia é um lixo, um verme. Tanto é que quase não foi reeleito. Quase. Passou aí entrou na raspa do tacho, né? Agora, o que essa campanha vai trazer de fato, de concreto? O que essa campanha vai gerar de concreto fora Maia? Nada. Ele vai seguir ali até o final do mandato dele, ponto. Não há o que se fazer, tá? O que pode ser feito? O pessoal do Rio de Janeiro, meus conterrâneos, precisam colocar a mão na cabeça e nunca mais eleger esse cidadão para nada, nem para síndico de prédio, pelo amor de Deus, que é capaz dele superfaturar a obra do prédio e articular com alguns moradores aí que sejam sem vergonhas como ele, e o prédio aí é capaz de ruir como aquele do Sérgio Maia. Mas o que é importante para a gente enquanto eleitor, enquanto cidadão, né? Eu sempre digo que as coisas só vão de fato ter uma grande evolução nesse país a partir do momento que houver uma qualificação do eleitorado, que o eleitorado se tornar mais crítico e mais exigente. Aí, com certeza, Rodrigos Maias da vida
não serão mais eleitos. Agora, o que a gente precisa avaliar? Né? Tem aquele dito que diz, quem pariu Mateus que embale. Né? Quem criou esse monstro? Bom, o pessoal que acompanha a gente aqui no canal há mais tempo sabe que eu fui o primeiro a falar lá em novembro de 2018 que o primeiro erro que o nosso presidente estava cometendo era trazer Onyx Lorenzoni para ser ministro da Casa Civil. Rodrigo Maia, hoje, as cagadas que ele faz, esse jogo que ele faz contra o presidente Bolsonaro, que faz mesmo, deliberadamente. Ele fazia de uma forma oculta, agora não. Agora ele dá o tapa e nem esconde a mão mais. Né? Ele está numa clara afronta ao presidente da República. Agora, quem criou esse monstro foi o senhor Onyx Lorenzoni. O senhor Onyx Lorenzoni, que durante muito tempo, primeiro ano de mandato, foi o conselheiro político do nosso presidente Jair Bolsonaro, foi o homem que articulou para eleger Rodrigo Maia. Tá? E os deputados que nós vemos hoje emplacando hashtag Fora Maia, né? Fora Maia! E vociferando na internet essa campanha, cito aqui Carla Zambelli, Felipe Barros, gosto muito do Felipe Barros, muito mesmo, tá? Inclusive acho que ele nem deve entrar nessa seara ou deve fazer uma meia-culpa, mas Carla Zambelli, Felipe Barros, Bia Kicis, meu amigo Eduardo Bolsonaro, esses aí são os que votaram para o Rodrigo Maia ser presidente da Câmara. Ah, brigadeiros, o que isso quer dizer? Quer dizer que erraram, logicamente erraram. Agora, eu acho que seria essencial que eles fizessem uma meia-culpa, dissessem, ó, galera, erramos. Isso eu acho que seria formidável da parte deles. Agora, se não querem fazer, não tem problema. Mas o que tem que ser notado com isso tudo, que colocar Rodrigo Maia como presidente da Câmara, né? E aí, ato contínuo ali, o presidente da República condecorá-lo 2 vezes, né? Que o nosso presidente Jair Bolsonaro condecorou o Botafogo 2 vezes. Foram medidas em direção a não romper com o establishment como nós queremos, e sim ao se tornarem um establishment. Então, o que é importante a gente notar com essa situação toda? Ah, brigadeiro, porra, você está dizendo então que os caras erraram. Mas até aí tudo bem, todo mundo vai errar. Você errar querendo acertar não tem problema algum. O que é importante a gente notar e ficar aqui claro é que qualquer movimento que façamos em direção a fortalecer o establishment, nós estaremos errando. Todas as medidas tomadas daqui para frente tem que ser no sentido de romper com o que lá está, que foi inclusive promessa de campanha do nosso presidente. Então, que isso sirva inclusive para o nosso presidente não retroceder. Ele armou uma guerra agora com o Rodrigo Maia. Ele não pode tirar o pé e voltar a carinhar o Rodrigo Maia, a falar que tô quase me casando com o Rodrigo Maia como ele fez no passado. Não, tem que ser guerra, tem que ser choque de ordem e tem que haver um rompimento com o establishment. Então, que fique dessa lição toda, porque o Rodrigo Maia não vai cair, igual muita gente está achando. Não, infelizmente não. O povo do Rio de Janeiro deu a ele um cheque em branco por 4 anos para colocar ele lá e ele usa esse cheque do jeito que ele quiser, infelizmente, meu irmão. Tem que haver uma conscientização do povo do Rio de Janeiro para nunca mais votar em canalha igual ele. E tem que haver uma conscientização tanto do nosso presidente da República como da sua base no parlamento para que estejamos cada vez mais envolvidos, comprometidos com o combate ao establishment. Enquanto não combatermos o establishment, nada vai mudar. Então, que nossos deputados não mais, jamais elejam
outro vagabundo que todo mundo já sabia que era vagabundo, outro cara que esteja envolvido em corrupção, em planilha do Odebrecht, que todo mundo já sabia quando foi época da eleição, jamais eleja um sujeito desse novamente para presidente da Câmara. Que o nosso presidente da República jamais se coloque em um papel de condecorar um vagabundo que todo mundo sabe que é vagabundo, um pilantra que todo mundo sabe que é pilantra, um corrupto que todo mundo sabe que é corrupto. Porque essas medidas vão contra tudo que a gente acredita, tudo que a gente batalhou, tudo que o nosso presidente prometeu. Então, que essa guerra seja travada daqui para frente cada vez com mais vigor. Não podemos retroceder. E seria sensacional, seria uma bela satisfação aos eleitores se os deputados, antes de encamparem, né, com mais vigor essa campanha fora Maia, que eles fizessem a meia-culpa. Eu adoraria ver um deputado ter a humildade de dizer: errei ao eleger esse vagabundo como presidente da casa. E agora eu peço a vocês que nunca mais elejam esse cidadão para o Congresso. Essa seria a campanha perfeita, né? Mas, como eu acho muito difícil que alguém tenha humildade no Congresso o suficiente para fazer essa meia-culpa, eu torço aqui para que meus conterrâneos do Rio de Janeiro jamais confiem o seu voto ao Botafogo, ao Nhonho, ao Rodrigo Maia, né? Fora Maia, os...